pessoal, graça e paz. O que a Bíblia realmente diz sobre Satanás, o diabo? Veja, gente, o que a Bíblia diz sobre o próprio diabo? Será que ele é um ser pessoal, como diz o cristianismo, ou ele não existe, como diz as religiões espíritas? Veja, gente, as religiões como o espiritismo kardecista e religiões também de matrizes africana não crê na existência do próprio diabo. O kardecismo, por exemplo, diz que pelo fato de Deus ser bom, justo, como pode criar algo mal, cruel como o próprio diabo? Isso contradiz a sua própria natureza. Mas o que os espíritas não sabem, ou por ignorância, ou pela desonestidade intelectual, Deus não criou o diabo. Isso mesmo, gente, Deus não criou o diabo ou Satanás. O que Deus criou foi um querubim perfeito que escolheu livremente ser mau, cruel e no mesmo tempo perverso. O dicionário de Wycliffe define o diabo como sendo um ser criado, pessoal, sobre-humano, maligno, um anjo caído, sem uma forma material corpórea, e ele tem sido representado nas escrituras como tendo sido o mais elevado de todos os arcanjos antes de sua queda. Há duas referências que falam sobre a origem de Satanás. Primeiro, você tem Isaías capítulo 14, verso do 12 até o versículo 16, e Ezequiel 28, versículo do 11 até o verso 16. A etimologia do termo Satanás e diabo. Na Bíblia encontramos vários títulos, indicativos de Satanás, porém, o mais citado pelos escritores bíblicos são diabo e no mesmo tempo Satanás. Diabo vem do grego diabolos, que quer dizer caluniador, acusador e difamador. Você tem aí as referências na sua tela. E você tem também a expressão Satanás. Tem origem em dois termos, no hebraico, Satã, definido como adversário e no mesmo tempo opositor. E você tem também a expressão grega, Satã, vindo do aramaico, Satanás, definido como adversário e também a expressão opositor. Perceba o seguinte, gente, quem foi o próprio diabo? Há várias referências bíblicas que demonstram que ele foi um querubim, um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e os seus princípios no céu. A Bíblia diz que ele se autoexaltou, querendo ser como o próprio Deus. Isaías capítulo 14, verso do 12 até o verso 16. No livro do profeta Ezequiel diz que ele se tornou soberbo, iníquo e profano, e no mesmo tempo orgulhoso. Com isso, Deus os expulsou das regiões celestiais e com ele os seus subordinados, no caso, os próprios anjos. Apocalipse 12, versículo 7. Ele houve batalha no céu. Miguel e os anjos batalharam contra o dragão e batalhavam também com o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais no seu lugar se achou no céu. Ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo. E Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, a qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Ele levou consigo uma terça parte dos seres angelicais que também se rebelaram contra Deus por influência dele. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Jesus presenciou também essa queda. Lucas 10, versículo 18. Há também outros títulos que o diabo recebe na Bíblia. Veja também, gente, ele é chamado também de Lúcifer, Isaías 14, versículo 12. Ele é chamado também de diabo, ele é chamado também de Belial, ele é chamado também de Satanás, ele é chamado também de maligno. Perceba o seguinte, gente, pronomes pessoais são usados para descrevê-lo. Ele é chamado como Beuzebu, ele é mencionado como o príncipe, Deus desse mundo, conforme lá em João 12, 31. Ele é chamado como o príncipe dos demônios, Mateus capítulo 12, verso 24. Ele é chamado como o príncipe das potestades do ar, Efésios 12, 2. Ele é conhecido como a antiga serpente e grande dragão, Apocalipse 12, versículo 9. Ele é representado como um anjo do abismo. Ele é a causa de doenças físicas e no mesmo tempo mentais. A Bíblia também descreve a atuação dele neste mundo. Ele é o líder do sistema pecaminoso nesse mundo, conforme está lá em João capítulo 14, verso 30.
né? Ele é a fonte, né, no mal neste mundo, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao verso 5. Ele é homicida, o pai da mentira desde o princípio, João capítulo 8, verso 44. A Bíblia diz que ele é sagaz e astuto. Veja alguns exemplos da sagacidade e astutícia também de Satanás. Ele é autor também da apostasia, que é também o abandono da fé. Os crentes em Cristo Jesus devem resisti-lo, conforme Tiago capítulo 4, versículo 7. Ele impede também o Evangelho, 1 Tessalonicenses 2, versículo 17 até o verso 20, deturpa as Escrituras na ocasião da tentação, tem poder para operar grandes sinais e no mesmo tempo prodígio. Mateus capítulo 24. Ele pode até se transformar em anjo de luz, 2 Coríntios 11, do 13 até o 15. Há também várias ocasiões em que as Escrituras mostram que Jesus e os seus discípulos teve poder sobre o diabo e no mesmo tempo os demônios. Está aí a referência na tela. A Bíblia fala também do destino de Satanás e os seus anjos também. A Bíblia diz que o inferno foi criado por Deus para Satanás e os seus anjos. O que Jesus falou neste texto foi revelado por João em Apocalipse capítulo 20, verso 1 até o verso 3, onde ele e seus anjos foram lançados no lago de fogo para todo sempre. E como o diabo será lançado, todos aqueles infiéis também a Deus. Apocalipse verso 21 até o verso 8. Conclusão: Deus permitiu a existência de Satanás e o mal neste mundo, assim como prometeu também o seu fim. A verdade é que não existe solução para Satanás e os seus anjos. Porém, apesar da atuação do diabo neste mundo, Deus exerce todo o domínio, tanto na terra como também no céu. Mateus capítulo 28, versículo 18. Apesar do sistema pecaminoso existente neste mundo, que faz que todos pequem, ou que todos pecassem, Romanos capítulo 3, versículo 23, Deus deu o seu único Filho para nos dar garantia também de vida eterna. A garantia de vida eterna é só através da própria pessoa de Jesus Cristo e através do sacrifício de Jesus na cruz. Romanos capítulo 5, verso do 1 até o verso 21.